Pai, obrigado pelos livramentos que o Senhor tem dado aos seus filhos. Obrigado pelas pessoas estarem aqui hoje dispostas a aprender a Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar o nosso momento aqui nesta manhã. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. O café continua ali, né? Eu acho, né? Se não foi tudo embora já. E o chocolate quente também. Não sei como é que está a situação aí. Ainda tem coisa aí, gente? Não. Só o chá, tem o chá. Então o chá... ainda tem mais coisa ali. Então, quem quiser beber alguma coisinha, pode ir lá dar uma olhada. Bom, eu vou falar sobre a pregação no Antigo Testamento, tá? Que é um tema muito amplo e, obviamente, a gente não vai conseguir abordar tudo aqui. Eu vou tentar trazer um viés prático, como a gente fez na parte de estruturação. Eu não vou repetir e explicar a estrutura ou como a gente consegue montar uma estrutura de um sermão, porque não é o caso aqui hoje. Eu vou trazer alguns exemplos infelizes, né, que eu sempre gosto de trazer, baseado em fatos quase reais. Então, vai ter esses exemplos também. E vai ter um exemplo prático que a gente vai se dedicar aqui a fazer a pregação de um salmo. A gente vai analisar um salmo específico, vai fazer até uma análise mais detalhada dele. Quem fez o curso de interpretação bíblica já vai estar familiarizado com ele, né, que é o mesmo salmo que eu utilizo lá no curso. Então, basicamente, a gente vai usar isso como base para montar uma pregação aqui hoje. O Antigo Testamento é onde a gente tem mais problemas em termos de pregações, porque ele sempre vai exigir da gente um aprofundamento maior naquilo que está acontecendo. Então, a distância cultural, a distância temporal que a gente tem do Antigo Testamento é uma distância muito grande. Naturalmente, a gente precisa de um certo conhecimento ali para fazer aquele tipo de pregação. Então, a gente tem sempre que cuidar muito quando a gente for acessar o Antigo Testamento. Então, como a gente vai observar, a gente tem, de uma forma geral, 4 gêneros no Antigo Testamento. Existem mais, tá? Esses gêneros se subdividem em subgêneros, mas o objetivo sempre meu aqui é simplificar as coisas. Se você vai para um manual de interpretação, aí você vai encontrar uma categoria gigantesca. E aí, se eu apresento aqui uma categoria gigantesca, você não vai absorver quase nada, porque o nosso tempo aqui é curto. Então, eu opto por uma abordagem mais minimalista, mas que tenha um efeito mais prático para vocês. O meu foco maior hoje é na narrativa, já vou deixar bem claro. Abordar todos aqui com detalhes seria tomar muito tempo e a gente não ia conseguir fazer isso. Então, eu vou focar na narrativa, que é o que a gente faz mais. É muito comum a gente for pregar no Antigo Testamento, a gente pegar na narrativa. A gente escolher uma narrativa específica, a narrativa de Moisés, a narrativa de José, a narrativa de Gideão ali, pegar aquela história e começar a pregar em cima dela. É muito comum a gente fazer isso. Então, o objetivo aqui hoje é a gente olhar regras de interpretação para a narrativa bíblica, tomar cuidado quando a gente for acessar uma narrativa, para a gente fugir dos perigos, tá? O maior erro que a gente tem muitas vezes em narrativa são 2 pontos principais. A gente alegoriza muito o texto, eu vou explicar o que é isso, o que é alegoria. E a gente também tira as coisas do contexto, né? Muitas vezes por não ler a história toda, muitas vezes por não observar que a história ela é uma parte específica dentro de um bloco maior, a gente acaba extraindo uma lição da história que não está correta. Ou a gente passa pano demais para o personagem, né? O José é o que mais sofre com isso, né? Porque a gente só fala bem do José e esquece do final da história, que ele acaba cometendo alguns erros. E esses erros precisam ser falados, porque você acaba supervalorizando o personagem e acaba que o personagem vira um Jesus, né? José não é Jesus, Moisés não é Jesus, né? E os outros personagens não são Jesus. Eles apontam para Jesus, mas eles não são Jesus Cristo. O único personagem da Bíblia que não tem erro é Jesus. A gente não pode esquecer disso, tá? E tem a poesia também, que costuma também ter alguns problemas, mas nem tanto. E a profecia, né? A profecia é um gênero que, no geral, a gente não vai tanto nele ali, né? Por exemplo, profetas menores é uma área ali da Bíblia que a gente costumeiramente não prega muito, com exceção de Jonas, que é o único que foge do estilo ali. Jonas é quase uma narrativa com fortes tons de sátira, né? A forma como a história é contada é bem debochada, né? É pena que a gente não vai conseguir abordar isso aqui hoje, mas a história de Jonas ele é um pouco fora da curva comparado com os outros. Os demais profetas, né, são muito difíceis para a gente realmente trazer uma pregação. Dá para trazer uma pregação, mas vai exigir do pregador muito tempo, né? Aquele período que eu falei de ler o texto, de debruçar sobre o texto, ele vai ser multiplicado por muito mais tempo por conta da complexidade que é acessar esses textos. Você vai ter que acessar o texto, vai ter que extrair as lições, interpretar ele, fazer pontos de contato com o dia de hoje. Isso aí não é uma tarefa nem um pouco fácil.
Então é por isso que não é comum a gente observar pregações em Zacarias. Quantas vezes você já ouviu uma pregação em Zacarias? Né? Você vai pensar aí, é difícil. Quantas vezes você já ouviu uma pregação em Naum? Que seria um ótimo livro para a gente pregar quando começou o conflito da Ucrânia com a Rússia. Né? Justamente Naum vai abordar a questão de que o mal um dia vai ser derrotado. Seria um ótimo livro, só que é um livro que a gente não acessa muito. E entra naquela questão que eu falei na minha primeira aula. A gente ficar só reproduzindo as pregações batidas de outras pessoas. Eu acredito sim que o Espírito ele pode ali usar a pessoa para... Uma pessoa chegou aqui e pregou num texto, o Espírito pode usar essa pessoa para pregar no mesmo texto. Né? A gente acredita nisso. Só que existe a preguiça. Né? A preguiça ela também é real. Tá? Então existe o caso... Pregações que eu vou dizer aqui hoje que com certeza você já ouviu e que nesse ano aqui, em algum lugar do Brasil, alguém vai pregar. Alguém vai pregar em algum lugar do Brasil nesse ano a pregação lá do Davi, né, que vai com a arca e a arca cai lá no meio do caminho, ele traz a arca para Jerusalém. Alguém vai pregar isso em algum lugar, em algum congresso de jovens. Né, é uma pregação super batida. Né. Não que você não possa pregar esse texto, mas se você analisar, bota na internet aí as pregações sobre isso. Elas são todas muito parecidas, tá? Então, mas o Espírito revelou igual para todo mundo, né? É meio complicado isso aí. Pode ser que sim, né? Pode ser que realmente tenha essa fonte aí que esteja em comum, mas pode ser preguiça também, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado quando for acessar o Antigo Testamento. Entender que existe muita coisa legal ali para a gente explorar, que muitas vezes a gente não explora por conta de realmente um pouco de preguiça e tudo mais, porque vai exigir da gente muito esforço, vai exigir da gente bastante dedicação, tá? Então vamos lá, vou falar brevemente da lei, vai ser bem breve. A lei ela está ali basicamente no começo do Antigo Testamento, focando nos 5 primeiros livros de Moisés. E aí, a lei aqui não é muito no conceito que a gente entende hoje. Hoje, quando a gente fala em lei, principalmente na área do direito, a gente está falando de um código de regras ali para a sociedade e tudo mais. Mas no Antigo Testamento não é isso, tá? O Antigo Testamento são princípios. São princípios para você viver uma vida feliz. Você viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E aí, pontos importantes sobre a lei, quando você for fazer uma pregação em cima desse gênero, que são aquelas listas que você tem lá no livro de Êxodo, aquelas listas em Deuteronômio, os próprios 10 mandamentos também. A lei do Antigo Testamento ela é uma aliança, tá? Essa parte aqui do lado ela está na apostila, se você quiser ver melhor, é só você abrir o seu e-book aí que você consegue acompanhar bem. Eu tentei usar exatamente a mesma estrutura do e-book, né? Então ela é uma aliança, a aliança de Deus com o seu povo Israel. Então é interessante a gente ter isso em mente, né? Porque por mais que tenham princípios que são aplicáveis para a gente, né? O público-alvo de muita coisa ali é Israel. Então a gente tem que analisar o contexto com calma, tem que analisar tudo ali com cuidado, para não gerar coisas absurdas, como, por exemplo, né? Fala que onde você botar, está falando para Josué, né? Onde botar a planta do pé vai ser seu, né? É óbvio que não é pra gente, né? Eu vou invadir a casa do vizinho ali, vou botar o pé e aí é meu também, pelo amor de Deus. Né? Eu sei que esse caso é absurdo, né? Mas é uma coisa que você tira de contexto, você vai acabar gerando isso aí, tá? Então você tem que entender para quem está sendo direcionado aquele texto, qual o propósito pelo qual ele está sendo direcionado, e aí você consegue aplicar aquilo na sua vida. A gente tem que ter isso em mente. O Antigo Testamento não é o nosso testamento. Então, Deus ele sempre dialoga com a cultura. Ele dialoga com a cultura através da circuncisão, que é um ritual praticado naquela época. Ele pega esse ritual e dá um novo significado. Ele dialoga com os sacrifícios de animais, que é algo comum. Para a gente não é comum, porque a gente tem supermercado, né? Então a gente já pega um animal morto. Mas em culturas que você não tem essa facilidade, vai ter que matar os bichinhos para comer. Então morte de animais é algo bastante comum. E naquela época era utilizado também como rituais para a divindade. Então Deus pega isso e dá um novo significado. Agora ele também quer os seus rituais. Só que tudo isso converge para Jesus conforme a carta aos Hebreus, né, que vai trabalhar isso muito bem. Então, isso não é coisas que a gente tem que fazer hoje. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não pegar esses princípios e aí sair aplicando para a gente, sendo que isso não são coisas que nós fazemos hoje. Então, meio que o Antigo Testamento precisa ser lido com lentes do Novo Testamento. A gente precisa olhar o Novo Testamento e ver o que ele fala do Antigo Testamento para a gente ter esse cuidado. Por isso que dá muito trabalho, né? Vai dar mais trabalho pregar no Antigo Testamento, porque você vai ter que ler aquele texto ali e observar se aquilo foi ressignificado no Novo Testamento. Você vai ter que observar isso, você vai ter que ter esse cuidado. E nem sempre isso é tão simples assim. A questão das leis cerimoniais, né? Todas aquelas cerimônias ali que Moisés trabalha no Pentateuco, tanta questão também das leis civis,
isso não foi claramente renovado no Novo Testamento. Então você tem que também ter um cuidado ao observar essas leis que você tem ali, tá? E como eu disse ali, o último ponto, tem que ser renovado no Novo Testamento. Você tem que ter essas referências cruzadas. A pregação hoje, ela sempre vai, de certa forma, te levar para Jesus. Ela vai apontar para Cristo. Como a gente colocou no tema do seminário, a pregação é para a glória de Deus. Se ela é para a glória de Deus, ela tem que levar para isso. Ela tem que levar para que o nome de Jesus seja glorificado. Então a gente não pode ficar só ali no Antigo Testamento. A gente vai ter que, de alguma forma, ir para o Novo Testamento com essa pregação. Então, a gente tem que ter cuidado quando vai pregar nessas histórias, pregar nesses códigos de leis, para a gente poder abordar isso. Então, por exemplo, tu vai pregar ali nos 10 mandamentos, pega o ponto de contato que Jesus faz com cada mandamento, no momento ali que ele é indagado por algum fariseu, ele faz referências a isso. Então, pega algum ponto de contato no Novo Testamento e traz para a sua pregação, para ela conseguir trabalhar esse conceito a partir de Jesus, que é um ponto muito importante. Nesse caso aqui, a gente, no geral, não erra tanto, porque, como eu falei, como isso acaba apontando para Cristo, a gente tem certa facilidade para encontrar essas referências, no caso aqui da lei. E os exemplos, quando a gente erra, são muito absurdos, né? Ninguém vai... Um ou outro pode falar, mas ninguém vai achar que pisar na casa do vizinho vai ser seu, né? Isso é uma coisa bastante absurda para ser cometida como erro. Agora, nas narrativas, que aí a coisa fica mais complicada, né? Para cometer um erro na narrativa é muito mais fácil. Por isso que eu vou ficar boa parte do que eu vou falar aqui hoje é sobre narrativa, tá? Eu tenho que fazer escolhas, né? O tempo é reduzido. Então, a narrativa é onde a gente vai ficar aqui boa parte do tempo. Bom, a narrativa, ela é o que é boa parte do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, 40% deles são narrativas. Então, são aquelas histórias que a gente gosta de ouvir e tudo mais. Seja a história de Moisés, a história de Gideão, a história de Sansão, e por aí vai. São várias histórias que a gente tem ali. E o que a gente quer muitas vezes fazer? A gente quer ler a história como a gente conta a história dos 3 porquinhos, como a gente conta a história lá para as crianças e tudo mais. Que, tem uma moral da história e tudo mais. Só que não é bem assim que as coisas funcionam no texto bíblico, tá? Porque você tem uma conexão de narrativas. Você não tem só uma narrativa acontecendo, você tem várias narrativas. Você tem 3 níveis de narrativa. Você tem a narrativa geral da Bíblia, que é o que a gente falou ontem na mesa redonda, que a Bíblia é uma história unificada de Gênesis, Apocalipse, que vai te levar para Jesus. Então, isso é uma narrativa geral. Você pode fazer uma pregação só sobre isso, sobre essa narrativa geral. É uma pregação temática, você não vai abordar um texto específico, você vai abordar o tema ao longo da Bíblia, mas você pode fazer isso. É o primeiro nível da narrativa. O ser humano foi lá, caiu, Jesus veio, morreu pela gente, se ofereceu sacrifício, e a partir do sacrifício dele, a gente tem uma nova vida e um dia vai morar eternamente com Jesus. Ponto. Essa é a narrativa geral, o primeiro nível. E aí, quando a gente vai descendo, a gente corre o risco de esquecer os outros níveis. Esse que é o problema. Então, existe o segundo nível. Teve um povo que foi redimido por Deus. Então, você pega o povo lá de Israel, eles foram redimidos por Deus, teve todo aquele processo, processo de escravidão no Egito, processo na Babilônia, uma série de coisas, até o momento que verdadeiramente veio Jesus e trouxe a salvação para a gente. Então, a gente agora adicionou detalhes a essa narrativa. A narrativa agora, ela sai desse primeiro nível e vai para um outro nível com mais informações. E vem o terceiro nível, que são as narrativas individuais, que é onde a gente vai pregar. Eu vou falar da história de Abraão, eu vou falar da história de José, vou falar da história de Isaac. Tudo isso é muito bom. Só que eu não posso abordar essas histórias individuais e esquecer do todo. Como é que a história de Abraão contribui, para o plano da salvação? Como é que a história de José contribui para o plano da salvação? Eu não posso me esquecer disso. Entra naquela questão que a gente falou no primeiro dia, que eu simplesmente estou abordando um texto e eu estou me esquecendo simplesmente de trazer as aplicações para a vida das pessoas. Eu não posso me esquecer disso. Então, isso é só uma aula, não chega nem a ser uma pregação. Se eu fico só contando a história de José, e eu não trago nada ali para a gente hoje, eu só fiquei numa aula. Eu não trouxe uma pregação sobre isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E não só ficar olhando a história de José de maneira isolada. Tem um caso que é muito comum, que já aconteceu também, baseado em fatos quase reais, que é a história lá do Gideão, que o Gideão faz uma série de provas com Deus e tudo mais, e aí o pessoal fica vibrando, tem que provar mesmo, lá o Gideão provou e aconteceu, e tal, e tal. Realmente, mas olha a narrativa no escopo geral.
As provas de Gideão, elas são problemáticas, né? Primeira coisa, assim, o livro de Juízes, ele é a ladeira abaixo. É uma montanha-russa que você começa lá em cima e você só vai descendo. E você vai descendo lá para o abismo mesmo, né? Para um negócio tenebroso, que é onde o livro acaba terminando com coisas terríveis. Porque o livro ele é estruturado dessa forma. Então você precisa entender que as coisas vão piorando ao longo do tempo, né? Os melhores juízes estão lá no começo, que é o Otiniel, o Eude, né? O Sangar. Chegou no Gideão ali, no Barak, na Débora e tudo mais, essa questão está começando a ficar um pouco mais nebulosa, vai ficar extremamente nebulosa com Sansão, né? E vai terminar com um caso tenebroso lá envolvendo a tribo de Benjamim, tá? Então, que tem por objetivo mostrar para a gente que os judeus eles viraram quase cananeus, né? Eles tratam os cananeus com mais misericórdia em comparação com os próprios irmãos. Então, o que acontece? Voltando para o Gideão, Deus já tinha falado com o Gideão que ia dar tudo certo, que ele precisava confiar, né? Aí só que o Gideão vai lá, faz o primeiro teste, né? Tudo bem, faz o segundo, tudo bem, né? E depois chega na hora do combate também que está inseguro. Isso mostra claramente ao longo do escopo geral da narrativa que as provas de Gideão, na verdade, são falta de fé, entende? Por mais que Deus ele responda e tudo mais, quando a gente olha no todo da história, como eu falei, olhar o contexto geral, tudo que está acontecendo, o que Gideão está fazendo não é algo positivo, tá? E é outra coisa também, o Antigo Testamento, quando você faz uma coisa errada, ele não fica falando. O Moisés matou um egípcio ali, ele não fala nada. O Moisés matou um egípcio, ponto, a história continua. Ele sabe que a gente, lendo a história, a gente vai julgar que aquilo está certo ou aquilo está errado. Então é a mesma coisa, a gente precisa olhar o contexto geral para a gente não sair fazendo uma coisa absurda. É claro que se você pegar outros textos da Escritura, realmente, né, em certas situações a gente pedir uma orientação a Deus, né, uma prova, digamos assim, sobre algo, tudo bem, pode até ser feito. A gente pega o caso de Davi ele fica com medo de ir para determinados locais, e ele pede a direção de Deus, né, e Deus vai lá e orienta ele. Nesse caso, você pode usar isso como exemplo. Agora, o caso de Gideão, né, isso não faz sentido. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Sempre olhar o contexto específico da história e o contexto geral da história. Senão, a gente vai acabar se perdendo, tá? Então, esse é o primeiro perigo que a gente tem. E aí, agora eu vou entrar no segundo perigo, né? Que as narrativas do Antigo Testamento, elas não são alegorias, com significados ocultos. Foi até uma pergunta que surgiu ontem também, a gente acabou não trabalhando na mesa redonda, mas o que acontece? Existem coisas, como eu disse anteriormente, existem coisas em José que lembram Jesus. Quando ele vai lá, perdoa os irmãos dele, toda aquela humildade, isso lembra muito Jesus. Tem coisas em Moisés que também lembram Jesus, mas eles não são Jesus, tá? Eles não são. Eles apontam, são tipos de Cristo, eles apontam para Cristo. Porque, como eu disse, esses personagens têm coisas que lembram Jesus, né? Mas eles não são o próprio Cristo. O Cristo, eles têm defeitos. Agora, o que é alegoria? Alegoria, eu poderia dar uma série de definições de alegoria, e mesmo assim eu acho que vai ser ruim para vocês entenderem. Então, como eu disse, eu acho que para o seminário eu saio um pouco das definições acadêmicas e vou para um aspecto mais prático. Então, para explicar o que é alegoria, eu vou pegar um filme, né, que ficou bem famoso alguns anos atrás, que é uma clara alegoria sobre um problema que acho que não vou dizer que é ainda, né, dá para deixar um certo mistério, que trabalha muito bem esse conceito, né, que é o filme Corra. Né? O filme Corra, inclusive, ele foi eleito como um dos melhores roteiros, né, do século XXI, né, porque é um roteiro muito bem estruturado. É um filme que entra na categoria terror, né, mas é um terror bem sem vergonha. Tá? Mas o que eu queria deixar bem claro aqui, sem vergonha no sentido que ele não vai te assustar, não. Mas assim, o que é o filme? Basicamente é um jovem negro ali que acaba se apaixonando por uma garota. No primeiro momento está tudo tranquilo e ele vai na casa dos pais dela. Ele vai conhecer os pais, né? Tudo bem, né? Parece ser um filme super normal. Só que aí chega na casa dos pais, tem umas paradas meio estranhas. Toda hora o pai fica falando, eu votei no Barack Obama, tá? Por que tá falando que ele votou no Barack Obama, né? Que estranho. Ele fala de novo, tem os empregados ali negros na casa e tudo mais. Tem umas coisas meio estranhas acontecendo, o filme vai carregando ali com um mistério, a direção faz isso muito bem, né? Ela vai trabalhando nesse mistério. Até o momento que o cara descobre que aquela família tem um negócio meio macabro ali com aqueles pais, né? Que eles, de certa forma, conseguem ali transferir a consciência dos membros da família para o corpo do negro, né? Então, é como se aquela pessoa ali que fosse o namorado da namorada ali, ele fosse naquela casa, fosse capturado, e aí um membro daquela família que está velhinho, quase morrendo, eles conseguiam tirar a consciência dele e transferir para o outro camarada ali. E aí ele descobre isso, porque o nosso protagonista é muito inteligente, né? Ele consegue descobrir, não é aqueles protagonistas de filme de terror burro, né? Que sai correndo e cai, né? O carro não liga, não é nada disso. É um roteiro, como eu disse, é um roteiro muito inteligente, né? Então ele consegue descobrir ali as coisas, ele consegue fugir, consegue derrotar todo mundo e termina o filme.
Tecnicamente é um filme só sobre, né, um camarada ali que foi para casa da namorada, né? O pessoal é meio esquisito, né? E aí simplesmente ele consegue fugir disso. Mas o filme claramente é uma alegoria à escravidão, né? Você tem um conjunto de pessoas brancas, extremamente preconceituosas, que tentam validar o seu discurso com atitudes que eles tomaram, que é o votei no Barack Obama, né? Que isso não significa que eles não são racistas, né? Só porque votou no Obama. E eles simplesmente não gostam do negro, eles querem o corpo do negro, eles querem a força do negro, eles querem todo o vigor que o negro tem, mas não querem a consciência dele. Querem fazer do negro só um boneco. Então o filme tem uma narrativa principal, que é essa narrativa do jovem que se apaixonou, mas abaixo dessa narrativa você tem uma subcamada, que é essa camada que fala da escravidão. É isso que é uma alegoria. Você pega um elemento do texto, você tem uma história acontecendo ali, mas aquela história dentro dela, né, tem uma subcamada que tem uma outra coisa acontecendo ali, tem uma outra coisa sendo abordada. No caso do filme Corra, a escravidão. Então, na Bíblia também acontece isso. O problema é que alegorias, principalmente no Antigo Testamento, não são muito comuns, tá? Você tem que ter um certo cuidado. Então, qual que é o perigo, né? O perigo é a pessoa pegar cada elemento ali da história do Antigo Testamento e ela querer atribuir um significado oculto àquilo ali, tá? Então, você tem um caso lá das pedras de Davi, né? E cada pedra de Davi significa tal e tal coisa. Não, não tem isso no texto, cara. Não tem. No caso do filme aí, está muito claro, entendeu? Mas se na história não está claro, não inventa moda. Não inventa. Se não está claro na história, não é para você ficar inventando. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem outro caso de pregação batida também, que possivelmente vai acontecer em algum congresso esse ano, de mulheres, né? A pregação da Esther, né? Que a Esther foi lá, aí passou por um monte de dificuldades, se preparou para encontrar com o rei, e aí se encontrou com o rei, e aí em cada momento da história a pregadora vai falar que, olha, ela está com banhos de especiarias, esse é um momento que o Espírito Santo prepara você para não sei o quê. Onde é que está isso no texto? Onde que está isso nessa história? E essa história tem vários problemas, vários problemas. Primeiro que a Esther está se preparando para encontrar com um camarada que, segundo a nossa perspectiva mais conservadora hoje, seria um absurdo, né? Ela vai se deitar com o rei, tá? Não romantiza também a história demais. A Esther vai se deitar com o rei, cara. Ela vai se deitar com o rei. É isso que vai acontecer. Você acha que o rei está jogando dama com as mulheres que ele está chamando para o quarto dele? Não. Vai acontecer uma coisa ali, gente. É isso que a história ela é adulta, gente. A gente tem que entender e tomar um pouco de cuidado, principalmente com um tom mais novelesco, de querer ficar romantizando todas as histórias. Eu sei que essa parte é um pouco mais sombria, mas é o meio que Deus utilizou ali para que a partir da Esther ele conseguisse salvar o seu povo. Então tem uma série de problemas, sabe? Ela está preparada sim, a história está sendo contada de maneira que ela está sendo preparada, mas para contar com um rei ímpio, né, que simplesmente vai, como a gente sabe, né, ter relações com ela. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque não tem como comparar isso que é um encontro com Jesus, né, um encontro com o Espírito Santo. Né? Primeiro que a história não diz isso, não tem referência cruzada no Novo Testamento que fala que a história diz isso. Não tem, não tem. Por exemplo, a história de Jonas lá, a gente até pode falar que ele ficou o tempo lá no grande peixe, e Jesus ficou tempo na terra, né? Então é meio que parecido, porque Jesus fala isso. Né? Ele fala, olha, assim como Jonas ficou lá no peixe, né, o Filho do Homem também vai ficar na terra. Então Jesus ele faz esse paralelo. Quando o Novo Testamento faz isso, a gente tem essa liberdade de fazer isso. Agora, quando ele não faz, né, que momento que isso é feito? Né? Em que momento Jesus fala que, ó, assim como Esther foi preparada lá para encontrar com o ressoeiro, eu estou preparando vocês para encontrar comigo? Não fala isso, não fala. Então, vai pregar o texto de uma outra forma. Você quer falar sobre preparação, sobre Deus nos moldando? Você tem a história de José. Porque a história de José, segundo a teologia do Antigo Testamento hoje, ela é lida de trás para frente, tá? Como assim lida de trás para frente? Lá no final, José ele explica tudo o que acontece. Ó, tudo isso que aconteceu, vocês fizeram mal contra mim, Deus pegou o mal, transformou em bem, para que a vida fosse preservada. É assim que José explica a história. Então, se Deus ele pega o mal e transforma em bem, a gente sabe que Deus usou ali o mal que foi feito para José de uma forma estratégica para preservar a vida. Então, agora eu posso pegar essas situações que José passou e observar que Deus está preparando José para algo grandioso. Eu consigo fazer, o texto me dá liberdade para isso. Mas nesse caso fica muito claro. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente for pregar no Antigo Testamento. E falando um pouco mais de contexto, mais um exemplo baseado em fatos quase reais,
Você tem o caso do José aí, que também vai acontecer em algum lugar no Brasil, nesse ano, em algum congresso. Alguém vai trazer uma pregação sobre José e vai falar sobre como José é um campeão, né, que ele passou por um momento difícil. E aí vai falar, olha, você que está sendo humilhado, Deus vai engrandecer você e tudo mais, Deus vai te honrar, Deus vai humilhar seus inimigos. Só que você tem que tomar cuidado para você não contar metade da história. Tá? Metade da história. Lembra da própria fala que o José tem? Deus pegou o mal que vocês fizeram comigo, transformou em bem, para a preservação da vida. Então, o José deixa bem claro, o José está sendo honrado, mas existe um porquê disso. Deus não honra José só por honrar José. Deus honra José porque ele tem um propósito maior, né? Um propósito maior com aquilo ali. Ele quer, a partir de José, abençoar outras pessoas, abençoar outras vidas, abençoar toda aquela família dele, né, que a gente sabe que um dia vai virar ali o povo de Israel. Então a gente precisa ter isso em mente quando a gente está olhando o texto. Se a gente fica só nessa questão de honra, 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 parece que Deus ele tem um grupo específico de favoritos, né? Tem uma listinha lá especial, né, na mesa de Deus, né? Ó, vai ser abençoado só esses aqui, né? Mas não é bem assim. Ele está abençoando José com um propósito maior. Existe algo maior naquilo tudo. Então não existe um favoritismo da parte de Deus. Ele escolhe José, né? Porque ele quis escolher, e a partir dele ele vai ajudar os irmãos de José. E a gente observa ali que o José, ele verdadeiramente perdoa os irmãos, embora faz um joguinho ali com eles, tá? Não me venha também, porque todos aqueles capítulos antes ali, que vai um, e vai acusa um de não sei o quê, e vai toda uma enrolação até a revelação dele. E o que o texto fala? Não fala nada. O texto fica quieto, ele só conta pra gente. Mas ele não fala que esse joguinho do José é certo ou errado. Ele deixa pra gente tentar refletir sobre isso. É o que eu falei sobre o Antigo Testamento. Inclusive vai ter nas regras que eu coloquei aqui, né? O que as pessoas fazem na narrativa não necessariamente é um bom exemplo para nós, né? A gente nem sempre tudo aquilo que acontece é uma coisa boa. Você tem que sempre olhar o todo. E depois que o José vira o governador, tudo lindo e maravilhoso, ele transforma todo mundo, ele acaba quase transformando todo mundo em escravo. Porque se você termina de ler a história, ele acaba comprando toda a terra do Egito por Faraó, né? E isso vai gerar um efeito colateral lá na frente. E ele coloca um imposto também. Tá? E essa parte a gente não fala na pregação. A gente fala só que o José é lindo e maravilhoso. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Ele também tem problemas, tá? Mas também tem acertos maravilhosos. Então a pregação tem que ser equilibrada nesse ponto. E esses pontos que o José tem, que ele se oferece ali, procura ajudar os irmãos dele, né? Ele perdoa os irmãos dele. E você tem vários pontos de contato com o Novo Testamento, né? De amar os inimigos e tudo mais. E aí, nesses pontos, tu consegue fazer o ponto de contato. Tu consegue fazer essas conexões. Ou você usa aquele recurso que o Timothy Keller usa muito, né? Cuidado para não usar demais, porque é muito batido, né? Mas, esse aqui é o José. Agora eu vou te mostrar o verdadeiro José, né? E aí vem com Jesus para a história. Dá para fazer isso, tá? Mas fazer sempre assim, eu acho que Deus te fez uma pessoa criativa, tá? Uma pessoa pensante, então não precisa fazer todos os casos assim, tá? Você pode fazer de outros jeitos. Como eu falei, pega algum conceito da história, pega algo que aconteceu na história e traz. Tem o caso de Jó também, que Jó não entra nem tanto na narrativa, porque Jó é mais um texto poético. Só que o caso de Jó, a gente também muitas pregações, né, pega a história de Jó e conta só o primeiro e o segundo capítulo, né? O livro de Jó tem 42 capítulos. Né? E aí a pessoa fica pregando só o primeiro e o segundo capítulo. E aí parece que o Jó, ele não erra. Né? Parece que o Jó é um homem que... Eu nunca vi um homem desse, né? O homem está tomando um monte de paulada e ele não reclama. Mas o que Jó reclama naquele livro, você não tem ideia. Você continue lendo ali que você vai ver. No capítulo 3, ele já está amaldiçoando o dia que ele nasceu. E está a pessoa pregando que o Jó não reclama de nada. O Jó não reclama no começo. E depois, como qualquer ser humano normal, ele vai reclamar. E bastante. Então, entenda que você precisa analisar o contexto mais geral. Você precisa pregar o todo. Senão você está criando aí na mente das pessoas uma parada que o texto não está te dizendo. A história, ela está te levando para um outro caminho. Então, tome muito cuidado quando vocês forem pregar esse tipo de texto. As narrativas é onde acontece boa parte dos problemas, né? Infelizmente. O pessoal acaba se empolgando, lendo metade da história. Erros históricos, pessoal, é até mais tranquilo. Às vezes acontece. A pessoa confunde o cativeiro babilônico com o cativeiro assírio. Dependendo do que acontece, está tranquilo. Agora, o problema é como eu falei. Querer pegar cada elemento ali, cada coisinha que acontece
e querer ali você extrair uma coisa mirabolante, né? Você pegar ali, como eu falei, a alegoria, você está lendo a história e cada detalhe da história é um negócio sobrenatural, né? Que não está no texto, que está só na sua cabeça e entra naquilo que eu falei. Você está usando o texto como pretexto para pregar suas ideias, né? Você não está pregando Bíblia, está pregando as suas ideias. E aí a gente tem que cuidar muito. Outras regras aqui importantes, uma narrativa do Antigo Testamento em geral não ensina diretamente uma doutrina. Outro ponto importante. A narrativa do Antigo Testamento, ela não vai estar trabalhando ali diretamente uma doutrina, como é o caso do Novo Testamento. Como é o caso de Atos, né, que ensina a doutrina a partir da história. Como o caso das cartas paulinas, que ensinam doutrinas. A gente tem que cuidar com isso. A gente tem que trazer a doutrina a partir do que está acontecendo na história. Mas sempre tendo muito cuidado quando a gente for pregar. Outro problema que a gente tem também nas pregações de Novo Testamento, de Antigo Testamento, é reduzir tudo a conflito familiar. Tudo é um conflito de família, né? Você pega os casos de Isaac e Rebeca, e todas as outras famílias ali, parece que é só conflito familiar. Gente, tem muita mais coisa em jogo ali do que só um conflito familiar, pessoal. Tem muitas mais coisas acontecendo. Claro que você pode abordar o problema ali do favoritismo dos filhos, tá? Embora a história de Isaac com Rebeca, ela tem alguns aspectos um pouco nebulosos, tá? Embora exista um favoritismo, um pouquinho antes de acontecer o episódio que a Rebeca faz aquela maracutaia lá para conseguir fazer com que o Jacó consiga a bênção, um pouquinho antes o texto vai dizer que a Rebeca escuta, né, da parte de Deus que tem 2 nações no ventre ali. E o maior vai servir o menor. Então, Deus já deu aquela informação ali para eles, né? Aquela informação já foi dada. E a Rebeca, pelo menos, de acordo com o texto, a gente sabe claramente que ela sabe disso. Ela tem essa informação, né? E aí, no texto seguinte, ela vê o Isaac abençoando Esaú. Só que isso quebra aquilo que Deus tinha falado, né? Que ele falou que o maior serviu o menor. Então, tecnicamente, o maior tem que ser o menorzinho, né? Que seria o Jacó. Então, muito provavelmente, a atitude da Rebeca de fazer aquela maracutaia toda ali é para tentar fazer com que o plano de Deus aconteça, tá? É uma possibilidade também, quando você olha a narrativa num aspecto mais geral. Embora exista o favoritismo dela, ela pode estar sendo a personagem mais sensata ali no texto. Porque o Isaac está completamente desorientado, né? Porque Deus falou que, claramente, o maior serviu o menor. E isso não acontece com eles em vida também, tá? Outro problema que a gente tem. Em nenhum momento o Jacó fica maior do que o Esaú. Inclusive, quando ele encontra com o Esaú, ele fica cheio de medo, né? Todo medroso, como se o Esaú fazer alguma coisa com ele. Na verdade, é a nação de Israel que fica maior que a nação de Edom, né? Que aí está falando das nações, não está falando dos indivíduos especificamente. Então, outro problema também que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for ler essas histórias. Então, você pode abordar o conflito familiar, obviamente é importante, mas tem um escopo mais amplo. Lembra que eu falei narrativa individual, o plano universal de Deus, né? Lembra também do escopo geral. E aí a gente começa a observar que pregar narrativa é um negócio bem complicado, né? É bem mais complicado do que a gente imaginava. Outro problema, se você se afastar suficientemente do contexto, pode correr o risco de fazer qualquer parte da escritura ou dizer qualquer coisa que você quiser. Olha que legal. Então, lembra que eu falei de pregar as ideias? É exatamente isso aqui. Eu posso me afastar do contexto ali, pegar uma história isolada e sair pregando o que eu quiser. Sair pregando as minhas ideias, usando o texto bíblico só como um amuleto. Então, cuidado com isso. Cuidado porque a gente precisa contar essas histórias com cuidado. Eu sei que a gente tem um carinho com essas histórias, que a gente às vezes ouve desde criança, tem os heróis da Bíblia e tudo mais, né? Embora em nenhum momento na Bíblia são chamados de heróis, né? Mas a gente gosta desse termo e tudo mais. Só que a gente tem que tomar esse cuidado, porque eles têm defeitos, pessoal. A história de Sansão, né? Tem gente que vai contar a história de Sansão e passa muito pano pro Sansão, né? O Sansão ele perde a linha do começo até o final, gente. Do começo até... Em nenhum momento ele leva a sério o chamado dele, desde o começo da história. No final ali, né? Tem até uma mudança quando você analisa o texto com mais profundidade. O Sansão está chamando Deus de Adonai o tempo todo, né? Aí quando chega no final ele chama de Yahvé, né? Que é o nome pessoal de Deus. Então o Sansão sabe, né? O Sansão conhece o nome de Deus. Ele só não usa, porque ele está muito distante, né? Ele só usa Deus ali como uma ferramenta para o combate, né? No final que ele procura realmente ter uma abordagem mais relacional com Deus, né? De ter realmente ali um relacionamento depois de tudo que aconteceu, né? Então, é claro que o que acontece ali é extraordinário e tudo mais, mas os personagens têm defeitos, né? E a gente tem que olhar para Jesus. Jesus é sempre o modelo. Jesus é sempre o modelo ali
de liderança que a gente tem no Antigo Testamento, tá bom? E por fim, no final da análise, Deus é o grande herói. O grande herói é Deus, né? O grande herói é Deus, gente, é Deus. Pô, mas se eu não vou falar tão bem assim do Sansão, vou falar bem de quem? De Jesus, olha que legal. Desse aí você pode falar que não tem defeito nenhum, tá? Então cuidado, o referencial é sempre Jesus. Como eu falei, às vezes a gente é ensinado a história de um jeito que a gente está com muito carinho ali com o personagem, né? Mas eles têm defeitos, tá? E é bom que eles tenham defeitos, porque a gente se identifica com eles, sabe? Quando eles erram, a gente erra também. A gente olha pro personagem e fala aí, ó, não é só eu não, tá? Tem um junto comigo também. Então, é bom a gente se identificar com os personagens da Bíblia, com os defeitos que eles têm, né? Com as falhas que eles têm. O rei Davi, né? Por exemplo, o rei Davi na cama dele, quando ele está morrendo, ele está encomendando uma série de assassinatos políticos. Leia o texto lá de 1 Reis, capítulo 2. Ele está encomendando uma série de assassinatos políticos. Isso não é legal, isso não é certo, tá? Isso não está correto. O que ele fala antes para Salomão, até vai, né? Ó, permaneça na palavra, até é maravilhoso. Agora, no momento que, ó, tem um pessoal aí, ô Salomão, que eu quero que tu acerta as contas com eles, né? Isso não está certo quando a gente joga no escopo geral da Bíblia. A gente sabe que a gente tem que perdoar o nosso inimigo, e Davi claramente não perdoou. Claramente ele foi lá e mandou matar, e o Salomão executa, né? Os dois errados, né? Salomão por ter executado e Davi por ter falado isso. Então, assim, eles têm defeitos, pessoal, mas isso não tira o fato que Davi é o referencial de um bom reinado, tá? Isso não tira o fato, a gente não está tirando isso dele. Ele é um grande exemplo para a gente, mas ele tem defeito, como a gente também. Quem não tem é Jesus, a gente tem que lembrar disso, tá? Cuidado. Tem gente tentando justificar o assassinato político de Davi. Gente, isso aí tem justificativa não, pessoal. Tem justificativa não. O cara tá na cama, ó, lembra do fulano, lembra dele, tá? Você acha que eu tô velho aqui, mas eu não me esqueci não, tá? Acerta as contas lá com ele. Então, é uma situação complicada, que a gente tem que cuidar. Olhe sempre a narrativa num escopo geral. Tá bom? Isso é sempre muito importante. A poesia tem algumas coisas mais complicadas, porque a poesia, ela carrega muitas figuras de linguagem. E é o momento que a gente mais perde com relação à tradução do texto. Porque o hebraico tem vários trocadilhos ali maravilhosos com a poesia, que a gente acaba perdendo. Mas está tudo bem, você consegue fazer uma boa pregação no Antigo Testamento envolvendo o texto em português, tá? A poesia hebraica, por sua própria natureza, era dirigida à mente através do coração. A gente tem que observar que os textos ali, principalmente em Salmos, são quase que orações dirigidas a Deus, né? E na oração, quando a gente está estressado, a gente está estressado, como qualquer ser humano normal. O camarada estressado na oração, ele não vai falar, Jesus, abraça meus inimigos, dá leite para eles, dá um cobertor. Não, vai Jesus, dá uma varada nessa gente, eu não estou aguentando mais. Não estou aguentando, dá uma varada nesse pessoal, todo dia me perturbando. E é isso que o salmista vai escrever. Então, quebra o queixo dele, né? Então, assim, isso está certo? Ao longo da teologia do Novo Testamento, a gente sabe que não. Só que isso é muito humano, é muito humano. Você sabe que a gente estressado acaba fazendo essas coisas. Então é bom ter isso no texto bíblico. Só que o fato de ter isso não significa que a gente tem que fazer isso, tá? Que isso está correto. Como eu disse anteriormente, a ideia da mente aí, através do coração, é justamente a questão dos sentimentos, né? Os sentimentos aí dos personagens, eles estão muito aflorados ali. Então a gente tem que tomar cuidado. Entender que é possível sim clamar por justiça, obviamente, mas entendendo que a gente tem que amar o inimigo, né? Sermão da Montanha trabalha isso muito bem. E aí você precisa dessa noção mais ampla quando você vai pregar nesses textos, para você não passar do ponto ali, tá bom? Os salmos não são sistemas doutrinários, como eu falei anteriormente. O vocabulário é cheio de metáfora, cuidado para não ler a metáfora de forma literal. A metáfora é uma metáfora, justamente ali uma comparação com alguns elementos da época para que as pessoas entendessem. E às vezes a gente vai precisar ir ali para o contexto da época para entender. Cada salmo tem sua própria totalidade, como uma unidade literária. Então cada salmo ali, focando nos salmos especificamente, eles são salmos. Ele tem o começo de um argumento, o meio e o fim, né? Vai ser uma coisa bem fechadinha. Não vai ser um salmo ali que vai continuar depois. Ele tem início, meio e fim. Então isso é importante também quando a gente for pregar neles. E pregar em salmo é muito bom, só tem que ter esse cuidado que eu falei. Esse cuidado para a gente não passar do ponto, né? E aí tá usando alguns salmos específicos que são um pouco mais incisivos e tentar mandar a mesma coisa, e pedir a mesma coisa para Deus, né? Que Davi está pedindo,
que é até o caso do Salmo que eu vou analisar hoje, né? Que é bem interessante, é bem humano, né, o que está acontecendo ali, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está estressado. O próprio Jó, né? O Jó, ele quando termina, lá no capítulo 42, o que ele fala? Falei de coisas que eu não entendia. O próprio Jó fala isso, e tem gente que quer falar que o Jó não reclama de nada, né? O próprio Jó falou que ele falou de coisa que ele não entendia, que se arrepende e tudo mais. Então não adianta, gente, acontece, é super humano aquilo ali. Quantas vezes a gente não enfrenta um problema e reclama, e depois a gente pensa, pô, acho que não deveria ter falado isso não, acho que ali eu passei do ponto. E é bom isso, porque a gente se identifica com o personagem. A gente não fala das falhas deles para querer humilhar eles, é para criar pontos de contato, para se identificar com eles. É isso que a gente tem que cuidar. Um pouco para a profecia agora, e depois um exemplo prático aí. Outra coisa, provérbios, tá? Provérbios, tem alguns problemas ali também. Porque o que acontece? O livro de provérbios, ele é um livro de princípios, tá? Então ele vai te dar vários princípios para ver uma vida feliz, uma vida conforme a vontade de Deus. Só que assim, provérbios está mais para altas probabilidades de sucesso, muito mais do que para promessas de Deus. Provérbios não são promessas de Deus, são altas probabilidades. Então a gente tem que enfatizar isso quando vai pregar em provérbios, né? Provérbios trabalha no seguinte conceito: o justo ele vai se dar muito bem e o ímpio vai se dar mal. Só que tem situações da vida que isso não acontece. A gente tem que trazer isso também quando vai pregar. Você tem que analisar o todo, porque senão você acaba deixando o seu público aí meio perplexo, né? Porque ele vai, olha, o camarada está falando uma coisa ali, mas que só existe na cabeça dele. Porque no mundo real não é assim que a coisa funciona. E aí por isso que vem Eclesiastes depois e tenta, né, desconstruir o que Provérbios diz, não no sentido de humilhar Provérbios, mas de trazer uma abordagem complementar, mostrando que na vida tem muitas coisas, tem muitas situações em que o justo ele vai passar por problemas, tá? Então tenham isso em mente. Então, por exemplo, lá quando fala, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ela crescer ela não se desvie. Quando fala isso não é uma promessa de Deus, isso é uma alta probabilidade. Então, se o pai criar a criança na igreja e tudo mais, né, fizer o dever de casa dele, existe uma alta probabilidade dessa criança, desse adulto, ser um crente em Jesus ali, uma pessoa convertida. Só que, como eu disse, não é uma promessa, é um princípio. Pode acontecer do pai ter feito o dever de casa dele ali, cuidado, criado a criança, mas quando cresceu a pessoa não quer saber de igreja mais. Pode acontecer, porque existe a liberdade também do indivíduo ali em resistir ou não à graça de Deus. Então a gente tem que ter isso em mente também quando vai pregar, senão você acaba deixando essa audiência frustrada. Porque, não, se você ensinou, você fez, ele tem que estar aqui. Não necessariamente. Infelizmente, pode ser que a coisa aconteça. É claro que a probabilidade é muito alta dele estar aqui se você tiver feito seu dever de casa, mas pode ser que não. Então, cuidado quando vai pregar em textos poéticos assim, principalmente no livro de sabedoria, senão a gente acaba passando do ponto também. A profecia é um momento aí que realmente a gente tem uma abordagem muito complexa. Mas quando a gente entende uma pregação de texto profético bem feita, é um negócio fora do sério, tá? É um negócio que a gente não está muito acostumado para lidar, porque é um negócio muito bem feito. Se o camarada pregasse na época lá da guerra da Ucrânia contra a Rússia, né, que teve aquela situação tão terrível, o camarada traz uma pregação em Naum ali, que deixa muito claro que um dia o mal vai ser derrotado, isso traz uma esperança para as pessoas absurda. Porque o texto fala sobre sofrimento, sobre dor, né, sobre o mal invadindo ali, as pessoas não sabendo mais como vencer. E aí vem o texto bíblico falando que um dia a justiça de Deus vai ser feita contra o mal, que um dia tudo isso vai ser acertado. Isso é muito encorajador para o público. A pessoa conseguir fazer esses pontos de contato, isso é uma coisa maravilhosa. Então a gente perde muito por não pregar nesses textos de profecia. Porque eles são textos que são muito críticos, né? O profeta, ele vê a coisa errada acontecendo, ele não fica quieto. Ele vai lá e ele acusa, ele aponta. E é muito bom quando isso acontece. O movimento profético, ele ganha força com a monarquia. Então, ele acaba condenando muita coisa da monarquia, porque a monarquia acaba passando muito do ponto. Então, eles são pessoas muito críticas, né? São pessoas que apontam os problemas ali, e a gente acaba aprendendo muito com eles. Só que são textos carregados de muito simbolismo. Você tem que ter um conhecimento muito bom de história de Israel. Você vai ter que ter um conhecimento muito bom ali do que está acontecendo para trazer uma mensagem nesses textos. Então, por mais que eu falei que
você vai acessar o texto sem o comentário bíblico. No caso aqui do texto profético, é legal que você tenha pelo menos lido alguma vez a história de Israel completa, né? De capa a capa. Você tem que conhecer a história de Israel como um todo, entender o que está acontecendo, os períodos históricos ali, para você conseguir fazer isso aqui bem feito. Senão você vai se enrolar. Você vai confundir rei com não sei quem, você vai confundir o imperador de não sei de onde com o imperador de não sei de onde. O livro de Esdras, de um capítulo para o outro, passa 60 anos. E o autor do texto não fala nada, né? Ele fica quietinho. Só que passou 60 anos. Como é que a gente sabe? Por conta do nome do rei da Pérsia que troca, né? A gente sabe pelo período histórico ali que passou aquele tempo. Só que o texto não fala nada, né? E aí o camarada que está pregando e está meio desavisado, ele vai acabar perdendo a linha com isso aí. E cuidado também para não cansar o seu público, né? Com um monte de data, que em 931 o reino se dividiu, que em 606, né, Daniel foi levado para a Babilônia, que em 586 a.C. foi o momento ali que foi destruído o templo, né? Com todo respeito, ninguém quer saber dessa data, né? Todo respeito. Se você fala 586, 1000 e não sei de onde, dos 1000 e não sei do que, ninguém vai, mesma coisa. Ninguém quer saber disso, com todo respeito. Então, assim, cuidado com essas datas, sabe? Você pode até falar, mas cuidado para não cansar a sua audiência. Você vai perder ela, vai perder. Então, a gente tem que ter hoje uma certa prudência quando a gente for trazer esse tipo de conteúdo, tá bom? Bom, os profetas eram mediadores para fazer cumprir a aliança, como eu falei anteriormente. Principalmente na monarquia, eles vão apontar bastante os erros. A mensagem não era deles, mas era de Deus, importante também mencionar isso. E cada profeta tem seu estilo ali, né? O Ezequiel é quase que uma peça teatral, né? Outros vão ter uma outra pegada. Jonas é quase que uma peça de sátira. O texto de Jonas é bem debochado, assim, é bem satírico e é maravilhoso também por causa disso. E depois é preciso entender o contexto. Você tem que conhecer bem o que você está fazendo. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Não pode ter dúvida, né? Tem dúvida, pesquise, pergunte. Não me traga uma pregação de texto profético com dúvidas. Tenha total certeza do que você está fazendo. Senão você pode correr o risco de estar pregando a sua ideia e não estar pregando a Bíblia. É o que eu falei anteriormente. Você está usando a Bíblia como um amuleto. É o camarada que está andando de bicicleta, olhou o caminhão. O senhor, meu pastor, alguma frase de efeito ali, né? Algum versículo bíblico fora de contexto, alguma coisa assim. Opa, tive uma ideia de mensagem. E aí pega ali um livro profético para justificar o que ele quis, né? Não é bem assim, tá? Tem aquele caso, né, de Isaías, né? Um ao outro ajudou, o seu companheiro disse, esforça-te, né? Aí o camarada pega esse texto, fala sobre amizade, fala como a gente tem que se ajudar, que coisa maravilhosa, uma pregação poderosa. O único problema é que esse texto não tem nada a ver com isso. Quando fala ali um ao outro ajudou, o seu companheiro disse esforça-te, é uma ironia às pessoas que estão se juntando para construir ídolos. Tá? Então, o esforça-te ali é para a construção de ídolos, né? Não é para ajudar o outro em nada, não. Você quer falar sobre amizade, você pega outro texto, não esse. Então, cuidado. Lembra que eu falei, a gente acaba cometendo erros com relação a isso. Então, para ser bem rápido aqui, que meu tempo já está acabando, a gente vai ver Salmo 3, tá bom? É o exemplo que a gente vai ver hoje. Você tem pesquisa, análise, síntese e reflexão. Eu vou direto já para... A pesquisa vai ser quando a gente for analisar o texto de forma geral. A análise eu vou ler o Salmo todo com vocês. E na análise eu já vou tirando os pontos ali. Na síntese a gente já sintetiza aqui o argumento geral do texto. E na reflexão a gente tenta montar aqui rapidamente o esboço. É bem simples a gente entender. Existe um negócio no Salmo também que vocês têm que tomar um certo cuidado. Geralmente, o que acontece? Quando a gente tem o texto bíblico, você tem aquela partezinha de cima, que é a epígrafe. E a gente sempre fala, a epígrafe não é inspirada. A gente falou isso várias vezes. Só que no Salmos tem um pequeno detalhe, né? Todas as epígrafes são inspiradas. Tá? Então, só acontece no Salmos, tem que tomar um certo cuidado com isso. Eu vou mostrar o porquê, tá? Isso aqui seria, o que o camarada que vai ter o conhecimento de teologia ali, ele vai fazer quando ele vai pregar nesse salmo. A primeira coisa que ele vai fazer é isso aqui. Ele vai pegar o texto hebraico. Ele vai pegar o texto ali todinho e vai traduzir um a um. Vai pegar o dicionário dele, não vai pegar software do computador, ele não vai fazer, porque ele não é preguiçoso. É um homem ou uma mulher de Deus, né, que vai pegar o texto aí, vai pegar o dicionário e vai traduzir um a um ali. Vai montar a tradução dele. Depois que montou a tradução dele, ele vai comparar com as traduções que existem, né? E aí vai ver se ele saiu bem ou não, né? Às vezes não, né? Às vezes não tem problema ali. Às vezes dá tudo certo, né? E é muito gratificante quando isso acontece. Então ele vai fazer isso, tá? Isso aqui, como eu falei pra gente hoje, não é importante.
Mas por que eu estou mostrando isso? Porque você vai ver lá no começo, né, primeiro versículo, você vai ter aí, você tem 9 versículos aí, 9 versos, né? Tem sempre aquela questão, né, que no Salmo a gente chama de verso e tudo mais, mas tecnicamente tu pode chamar de versículo também, tá? Mas aí, geralmente o pessoal usa essa abordagem, tá? Então tem 9 versos aí, e aí você tem 9 aqui, né? Só que quando eu for para o Salmo mesmo, eu só tenho 8. Aí você fala, mas que negócio é esse? Que eu fui enganado, né? Foi justamente o que eu falei. O primeiro que está ali é a epígrafe, né? Tá? Mishemov le David, né? O que é isso? Salmo de Davi, exatamente como está ali. O cântico de Davi, né? E tudo mais. Essa palavrinha que aparece, as 2 primeiras palavras em hebraico ali, elas realmente trabalham a questão do Salmo. Salmo de Davi. Justamente é para deixar bem claro que foi Davi que escreveu. Não temos dúvidas, tá? O pessoal aí do meio acadêmico mais cético, eles vão querer questionar isso aqui, tá? Eu não vou trazer isso hoje. Eles vão querer questionar que talvez Davi seja o autor ou não. Mas nós, na teologia mais conservadora, que vemos a Bíblia como a palavra de Deus e tudo mais, nós entendemos que Davi foi a pessoa inspirada por Deus para falar esse salmo aqui, né? O que acontece? Salmo de Davi quando fugiu diante da face de Absalão, seu filho. Então o salmo já deu para a gente o contexto. Ele deu de mão beijada. Às vezes ele não dá. A gente vai ter que descobrir ali, na tentativa, ali, lendo ali várias vezes, para tentar entender o que está acontecendo. Mas aqui ele já deu de mão beijada, olha que legal. Ele já chega, ó meu amigo, está aqui para você, ó. Quando fugiu da face de Absalão, seu filho. A gente fica muito feliz, né? Porque a gente consegue saber o que está acontecendo e a gente consegue saber quando isso aqui aconteceu. Então a gente já vai ler o Salmo agora com uma perspectiva que a gente sabe que Davi está no contexto de fuga de Absalão quando ele vai ali e toma o reino. E aí na fuga de Davi, tem um homem chamado Simei, um benjamita. Lembrando que ele é benjamita, ele deve estar revoltado com Davi porque Saul era benjamita também, né? Então ele deve ficar meio bolado, ele pode achar que Davi usurpou o trono, né? Porque tecnicamente Saul é da tribo dele, né? E aí Davi é de uma outra tribo ali, então ele está meio revoltado. E aí ele condena Davi e tudo mais, né? E Davi fica com aquela postura super mansa, né? Super mansa, não, deixa. Só que aí tem que lembrar do que acontece lá no final, quando Davi está no leito de morte, ele fala, não tem o Simei? Então, acerta a conta lá com ele, tá? Ele manda matar o Simei. Então, assim, gente, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pode pegar esse texto, né, do Davi falando com o Simei ali, todo humilde, né? Aí você pode falar, olha só que postura maravilhosa, né? Não, se fosse maravilhosa, não teria mandado matar o cara no final, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Então, se tivesse um perdão sincero ali, não teria mandado matar o indivíduo. Então, a gente tem que também lembrar que, como eu falei, os nossos queridos personagens têm defeitos, tá? Às vezes eles levou para o coração, porque passou tanto tempo, né, no leito de morte lembrar e mandar assassinar a pessoa, com certeza ele sentiu bastante aqui naquela situação, tá? Mas voltando, Davi está fugindo ali dessa situação tão crítica, né? E ele fala, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Então ele invoca o nome de Deus, Senhor, no hebraico é o Yavé, na nossa Bíblia geralmente aparece Senhor em caixa alta, é o nome pessoal de Deus. Então já é um salmo aqui que é uma relação bem íntima aqui, que Davi está tendo com Deus. Ele está aclamando a Deus, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que levantam contra mim. Tem muita gente se levantando contra o rei Davi, dado esse contexto que ele tá vivendo. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. E aí vem essa interrupção, essa palavra em hebraico, que muito possivelmente, a gente não sabe, né? Talvez ela traga uma interrupção na leitura. Então, o camarada lia até essa parte, ele parava um pouquinho, né? E depois ele continuava. É uma pausa dramática, né? No momento que a gente fala uma coisa, né? Deus está entre nós. Silêncio, aí depois eu continuo, né? Então, é uma pausa dramática, tá? Outra coisa importante também, a pregação ela começa na leitura do texto. Na leitura do texto. Então, uma coisa que a gente não costuma fazer é ler o Salmo da forma como ele deve ser lido também, né? Eu posso ler aqui, Senhor, né? Como se tem multiplicado os meus adversários, né? São muitos que se levantam contra mim. Estou lendo aqui totalmente despretensioso, né? Mas não é assim que isso aqui foi falado, gente. Isso aqui tem um ponto de exclamação ali, né? Senhor! Como se tem multiplicado os meus adversários? Aí você automaticamente transmite para a audiência o que está acontecendo. A audiência já sabe, toma um susto ali, o camarada que está meio voado assim, já toma um susto. E ele já sabe que o que está acontecendo ali é uma coisa bem séria.
Então, é interessante trazer recursos de oratória para a leitura do texto também, para a gente conseguir tentar transmitir a emoção do texto para os ouvintes. Então, continuando aqui, mas hoje eu vou ler normal, tá? Não quero ninguém pulando da cadeira aí, não. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então, a partir do verso 3, tem um mais ali, né, que é uma conjunção adversativa. Ele está se opondo ao que está acontecendo anteriormente. Ele no começo, no 1 e no 2, concorda comigo que ele expõe um problema? O problema tem muitos adversários e eles falam que não há salvação para mim. Aí, a partir do verso 3, ele mostra que o escudo dele é Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O que é legal aqui, da gente pensar? E aí você vai começar a pensar isso quando você está estudando o texto. Quando a gente fala do rei Davi, a gente está falando de um momento de guerra aqui. Ele está fugindo do filho dele e está se preparando para uma grande batalha. E olha ao redor dele, o que tem? Tem espada, tem lança, tem escudo. E ele pega os elementos militares e traz para a oração dele. Ele fala, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. É como se ele estivesse falando, olha, as pessoas têm os escudos aqui, né? Tem a lança aqui, né? Mas o meu escudo, na verdade, é Deus. Então ele já mostra para a gente, com esse pequeno detalhe, que a confiança dele está realmente em Deus. Ele sabe quem vai proteger ele diante de Absalão é o próprio Deus. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. É interessante, porque Davi, o que acontece? Ele está clamando a Deus em uma posição geográfica que não é o local onde estão os elementos lá associados à presença de Deus, como a arca e tudo mais. Então, o que ele sabe? Ele sabe que, independente de onde ele estiver, ele sabe que Deus vai ouvi-lo. Né? Ele sabe que Deus ele vai ouvi-lo lá do seu santo monte. Né? Uma referência aqui ao Monte Sião. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. É interessante a gente entender o contexto, porque Davi fala que ele se deita e ele dorme. Num contexto de guerra, num contexto que ele teria todos os motivos para ficar acordado, e é aqui que entra o ponto de contato com a nossa cultura, que a gente não pode perder de vista. A gente tem hoje sérios problemas com ansiedade, pessoas que não dormem por conta de várias preocupações. Isso aqui é um salmo perfeito, né, para você falar sobre isso. Perfeito. Eu forcei alguma coisa no texto? Não. Eu li o texto, a gente entendeu o texto e a gente pensou, peraí, o Davi dormiu com um problemão desse. E eu não durmo porque o meu chefe está me perturbando no trabalho. Peraí, mas não está certo isso. Tem alguma coisa de estranho. E aí a gente não forçou nada. A gente está pensando nas coisas a partir do texto. É o que eu falei para vocês. A ideia da pregação, ela vem do texto. Não sou eu que vou aqui enfiar a goela abaixo do texto bíblico. A minha ideia. É ele que vai trazer para mim a ideia. E aí eu vou encontrar pontos de contato com a minha vida, com a minha cultura. E a partir disso eu vou trazer a pregação. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos no queixo. Quebraste os dentes aos ímpios. Né? Então, aqui o Davi ele quer uma postura um pouco mais incisiva com os inimigos dele, né? Como a gente falou anteriormente. Mas isso aqui ele está clamando por justiça. A gente pode entender como uma metáfora também. Embora eu acho que ele não está usando metáfora nenhuma, ele quer que arrebenta o queixo mesmo. Mas a gente pode usar como uma metáfora para clamar por justiça. Quantas vezes a gente vê coisas aí erradas acontecendo e a gente se sente impotente? Então a gente clamar a Deus, Senhor, faça a justiça. Esse salmo também vai nos ajudar a refletir sobre isso. E ele termina, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Outra coisa, o contexto, Davi já viveu isso aqui, tá? E aí a importância de você ter estudado a história de Israel. Davi já viveu isso. Davi ele já passou por um momento de fugas quando ele fugiu de Saul. E agora ele está fugindo do filho dele. Mas ele sabe que a salvação vem de quem? Do exército dele? Vem do Joabe? Não, a salvação vem de Deus. Davi é um militar experiente, agora ele está fugindo, dessa vez a culpa é dele, tá? Ele tem culpa nisso por conta do adultério e tudo mais, dessa vez a culpa é dele, mas mesmo assim Davi sabe que a salvação vem de Deus, a salvação não vem dele. Outro ponto também para a gente trazer, aí a gente vai refletir, tem muitos momentos que realmente não tem o que eu fazer, só Deus, né? Então realmente a gente precisa confiar em Deus como Davi fez aqui. E a gente consegue estruturar. Na hora de você organizar ali a análise, você vai botando, versículo 1 em 7.
fala que Deus é o destinatário. No versículo 1 e 2 ele apresenta uma queixa. Isso aqui você tem que fazer, né? Você tem que sentar ali e organizar. No versículo 3 a 6, Davi expressa confiança. No versículo 7, ali na parte A, fala da libertação que vem da parte de Deus. No restante, ele diz como ele está seguro por saber que Deus vai cuidar dele e termina louvando a Deus. Em meio ao sofrimento, ele encontra um motivo para agradecer a Deus. E aí fica perfeito para a gente conseguir fazer uma pregação. Isso é um salmo. Você pode fazer esse exercício com outros salmos. Em uma sociedade tão ansiosa como a gente vive hoje, os salmos são um local de refúgio que a gente pode trazer para os ouvintes. E é muito bom a gente tentar pregar nesses salmos também, analisando o contexto, encontrando os pontos de contato e trazendo para a gente. E é muito mais interessante quando a gente faz o dever de casa bem feito. Claro, sob a inspiração do Espírito Santo. Mas quando a gente faz ele bem feito, a gente vê que a mensagem é muito melhor do que essas invenções de moda que a gente citou aqui ao longo da aula. Amém? Então, para fechar, muito cuidado quando você for pregar no Antigo Testamento. Todo cuidado é pouco. A gente tem que vigiar bastante. A gente tem que ler bastante, tem que conhecer bastante ali da história. Procure estudar a história de Israel, entender ali. Hoje, com a internet, fica tudo muito fácil. Você encontra aí vídeos na internet com resumos. Os conteúdos também. Você consegue encontrar muita coisa gratuita na internet para você conhecer a história de forma geral. Você não precisa se atentar aos detalhes, porque senão desanima. Você não vai saber todos os nomes dos reis de cor, cara. Só se você tiver lido muitas vezes, muita experiência, não vai. Você vai se perder nos profetas menores ali, você vai acabar se perdendo, né? Então, tem um livro, inclusive, que saiu, acho que esse ano ou ano passado, As Cartas Perdidas aos 12 Profetas. O autor, ele é muito bom, tá? O autor, ele pega os profetas menores e ele finge que ele está mandando cartas para os profetas para a gente tentar entender o contexto, né? Então, o livro começa com... Vai falar, por exemplo, de Jonas, né? E aí ele começa mandando uma carta falando da opressão do Império Ninivita e tudo mais. E o Jonas vai respondendo com os versículos da Bíblia. Ele faz esse recurso literário para a gente conseguir entender o profeta. É como se o profeta estivesse aqui comigo e eu estivesse conversando com ele, para entender o contexto. É um livro muito bom para você conseguir entender. Só uma ressalva, tá? Que o autor, embora ele seja conservador, é um conservador mais, como é que eu posso dizer? Um pouco flexível, tá? Então ele não acredita que Isaías seja o autor do livro, tá? Então se você for ler, tome esse cuidado. A gente acredita que Isaías é o autor do livro todo, tá? Ele defende uma outra hipótese e tá tudo bem, né? Isso aí é só um detalhe. Você não deixe de ler o livro por causa disso, tá? Mas é isso, pessoal. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido com essa abordagem do Antigo Testamento. Tem um material escrito aí que vai ajudar vocês também. E aí essas aulas ficam todas gravadas no YouTube da Escola Bíblica Dominical. Você pode entrar lá depois e assistir quantas vezes você quiser, né? Seja as palestras de hoje, de sábado ou de sexta-feira, você consegue encontrar tudo lá. Já vai estar disponível hoje mesmo. Então, se quiser assistir alguma, reassistir, pode ficar à vontade, tá? Convido a igreja a se colocar em pé, por gentileza. E para fazer o encerramento, né, eu queria chamar o pastor presidente para fazer as considerações finais. Lembrando que a gente vai fechar hoje à noite, tá? Então, hoje à noite tem um culto de adoração a Deus, que é o momento ali que a gente vai fazer o fechamento desse seminário. Mas eu deixo aqui registrado a minha gratidão por vocês terem vindo e aqui aprendemos muito para a glória de Deus. Amém? Só agradecer a Deus, então. E que bom que fica para nós ver depois, né? Porque tu não consegue pegar tudo numa hora só. Depois os irmãos podem buscar ali, né? Ler, reler. E nós vamos aprendendo no caminhar, né, meus irmãos? À noite, então, às 19 horas, encerramento. Convidamos a todos para estar presentes. Desejamos a todos um bom dia e vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos na Tua presença agradecendo por essa manhã, onde aqui podemos aprender, Jesus. Ser conosco neste dia, nos guarda debaixo da Tua proteção, nos abençoa na Tua noite, que a Tua presença seja conosco e nos faça triunfar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Deus abençoe. Ficamos debaixo da proteção de Deus. Estamos pedindo em nome de Jesus.